Bem-vindos na Terra Santa, bem-vindos na Terra do Santo. Nós estamos em Nazaré, na Flor da Galileia. Estamos aqui no Santuário da Sagrada Família. Aqui, Jesus viveu por 30 anos, na companhia de Maria e José. Aqui, Paulo VI, visitando Nazaré no ano 1964, nos disse que aqui aprendemos o método para conhecer Jesus. O método da humildade e da simplicidade para aprender a conhecer Jesus na cotidianidade. Por isso, Nazaré, aprendemos a escola do Evangelho, escola do silêncio, para termos profundidade interior, para termos meditação, para irmos na profundidade da nossa fé e de nós mesmos, para podermos viver relações com os outros. Por isso é uma escola para todas as famílias. Aqui, embaixo deste teto da Sagrada Família, Jesus aprendeu a trabalhar. Por isso também é a escola do trabalho, Nazaré, onde Jesus aprendeu com São José a trabalhar com suas mãos, como carpinteiro, como artesão. E assim a dignidade do trabalho, a dignidade do homem. É aqui na escola do Evangelho, é aqui na escola de Nazaré, que vamos ter todas as semanas a oportunidade de conhecer Jesus com o nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Por isso, quando me disseram que eu seria o apresentador aqui do programa, eu pensei, vai ser difícil, não tenho tantas condições. Misturo muitas vezes o português com o italiano, mas eu decidi de sim, porque me sinto em família. O nosso programa vai ser um momento de família e vamos nos sentirmos em família aqui, na Sagrada Família de Nazaré. Vamos conhecer Nazaré, vamos conhecer esta casa da Sagrada Família. Estamos aqui na Casa da Sagrada Família, neste lugar santo. E temos conosco Frei Siniša Zbrenović, que é um frade franciscano da Croácia, que é a serviço da Basílica da Anunciação e do Santuário da Sagrada Família. É um frade muito jovem, tem 33 anos, e chegou aqui na Terra Santa quando tinha 25 anos e veio diretamente para Nazaré. Por isso, Frei Siniša é um dos nossos confrades aqui de Nazaré, que conhece muito bem este lugar. E também vive uma bela experiência neste lugar santo. Então, Frei Siniša, muito obrigado pela tua presença no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Frei Siniša, você pode nos dizer algo sobre este lugar santo? Por que estamos aqui? Grazie per invitarmi in questo programma. Luogo santo in cui ci troviamo. Obrigado por ter me convidado para participar deste programa. O lugar santo onde nos encontramos é exatamente a Casa da Santa Família, onde Jesus viveu, podemos dizer, por quase 30 anos, em uma família normal, uma família própria, como todas as nossas famílias. Este lugar é um lugar que nos fala por meio de sinais e pela arqueologia, porque uma coisa importante aqui na Terra Santa é exatamente isto, a devoção de um lugar e depois a aprovação científica através da arqueologia. Por isso, aqui também vemos duas coisas que se encaixam e vivem em harmonia, que podemos chamar com um nome próprio, a arqueologia bíblica. In questo luogo vediamo anche bene i resti delle chiese precedenti a quella che... Neste local onde estamos, vemos as ruínas das igrejas que precederam esta que temos hoje. Esta é uma igreja de 1914. Depois, temos as ruínas sucessivas de uma igreja do tempo das Cruzadas, as ruínas de um edifício bizantino, como um batistério, uma pia batismal que servia também para o culto e para os batismos. E embaixo de tudo, sob a cripta, está localizada a gruta, a Casa da Sagrada Família.
ela é uma parte que se integra a uma gruta inteira, que hoje também faz parte de um santuário. Este lugar nos fala por meio de diversos sinais, desde os primeiros séculos até hoje. Sinais visíveis como a pia batismal, a cripta embaixo do altar com a inscrição em latim que diz Hic erita subditus illis, que tem uma relação direta com o Evangelho. Hic erat subditus illis, que abbiamo subito una corrispondenza evangelica con il Vangelo. Muito interessante, Frei Sinischa. Por isso, dentro disso que você disse, percebemos uma corrente litúrgica e também o testemunho da tradição judaico-cristã, não é? Pelas escavações, vemos a presença desta tradição como uma corrente sem interrupção, até os dias de hoje. E isso é muito bom, porque estamos aqui, como dizia Frei Sinischa, com uma certeza científica, arqueológica e também devocional litúrgica. Por esta razão, este lugar é protegido pelos franciscanos. Você vê, nós somos frades menores da custódia da Terra Santa. Frei Sinischa, como este lugar foi confiado aos frades menores e depois à custódia da Terra Santa? Como sabemos, a história dos frades franciscanos na Terra Santa começa com o São Francisco. Assim, podemos dizer que estamos presentes nesta terra há quase 800 anos. Nesta terra, definindo bem, porque a nossa missão é muito vasta e extensa. Ela vai até o Líbano, Síria e também uma parte de Chipre. Contudo, a presença franciscana em Nazaré, de forma firme e sólida, começa bem mais tarde. Como é de conhecimento, a custódia da Terra Santa assume seu nome oficialmente depois do ano 1300. Depois das bulas papais, ela recebe o nome de Custódia da Terra Santa. Numa das primeiras bulas, o Santo Padre confia aos franciscanos a missão de serem os guardiões dos lugares santos na Terra Santa. Desta forma, estabelecemos em Nazaré a presença permanente dos freis e da nossa missão. Aqui temos o dever de guardar. A nossa missão nesta terra é custodiar, guardar com muito cuidado os lugares santos, cuidar dos peregrinos, daqueles que vêm para estes lugares, acompanhar as pessoas que visitam como peregrinos e também de manter uma igreja viva, uma presença viva do povo local. Assim definimos o campo de ação dos franciscanos nesta terra. E anche di custodire una chiesa viva, una presenza viva che è la gente locale. Quindi possiamo in questo definire sono gli ambiti della nostra missione in questa terra. Muito interessante porque falamos de pedras vivas, de cristãos locais, não é? Frei Sinischa, como a custódia cuida dos cristãos que vivem aqui na Terra Santa? Como dizia, o nosso campo de ação é o cuidado com esta igreja, é cuidar destas pedras vivas, porque não somos guardiões de museus, não somos guardiões de pedras mortas. Por isso, somos guardiões de uma igreja viva, um povo que habita nesta terra, que são os cristãos locais. Che sono i cristiani locali. Obviamente, o primeiro objetivo de qualquer ação pastoral em qualquer parte do mundo é em nível paroquial, são as paróquias. Aqui, as paróquias se organizaram depois de 1840 e formaram a diocese que é chamada de Patriarcado Latino. O chefe da igreja local é um bispo que aqui recebe o título de Patriarca Latino. A missão dos frades, aquela que acabei de falar, começou muitos anos antes. Há muito tempo já havia sido formada as paróquias, com seus campos de ação. Uma igreja escrita com letra maiúscula, uma igreja viva. Por isso, cuidar desta terra é parte da nossa missão, sobretudo nos tempos atuais. Se podemos falar em números, Nazaré é uma das maiores paróquias. Em termos numéricos, é a maior que temos na Terra Santa, porque são aproximadamente 8.000 católicos que pertencem ao território paroquial. E estamos vivendo uma fase de crescimento de forma progressiva. Nós trabalhamos com o povo. A igreja local de Nazaré é jovem, viva, por isso, uma igreja próspera e que cresce a cada dia. Diferente da realidade da Terra Santa de forma geral, porque sabemos que é uma igreja que sofre, uma igreja tão amada e tão angustiada, aflita, maltratada. Estamos caminhando assim nos tempos de hoje. Proprio in quell'ambito. Nós continuamos com o nosso programa, convidando os nossos cantores do dia de hoje, que nos acompanharão também no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, também outras vezes, apresentando
Frei Melanius Jordan César, que é um frade da Indonésia. Nós franciscanos, a exemplo da Sagrada Família, vivemos aqui na Fraternidade de Nazaré, vivendo na espiritualidade de Nazaré. E temos frades de muitas nacionalidades. E hoje, com alegria, temos Frei Melanius Jordan, que vai cantar com a gente, juntamente com Ana Paula Di Foni, que é uma jovem da comunidade Shalom, que também ajudam aqui em Nazaré. Somos uma família, os frades menores, as irmãs de Ivrea, a comunidade Shalom e agora a Canção Nova. Somos a experiência de Nazaré, da família, chegando até você. Muito obrigado, Frei Melanius Jordan e Ana Paula, e vamos escutar o que eles vão nos cantar neste momento. Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, ave, ave, plena gratia, o Maria. Assalamu ya Hanuna, ya Raufa, Hulwa Maryam. Assalamu umanyama ya Maryam. Ave manesonet pie, ave medio subdie, ave sonet vespere, ave, ave Maria. Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, ave, ave, plena gratia, o Maria. Assalamu ya Hanuna, ya Raufa, Hulwa Maryam. Assalamu umanyama ya Maryam. Frei Sinischa, a experiência de viver sua juventude, 25 anos, na própria casa da Sagrada Família. Vir para uma missão tão especial da Ordem dos Frades Franciscanos, a pessoa só percebe que é especial quando chega aqui. Quantas pessoas gostariam de vir aqui visitar este lugar? Quando vemos pessoas do mundo inteiro aqui, aqueles que passam neste lugar com sua presença simples e humilde e que trazem consigo tantas coisas, tantos desejos, tantos problemas, só assim podemos perceber onde estamos verdadeiramente. Percebemos que estamos num lugar santo, num lugar que verdadeiramente nos fala ao coração, no lugar da Santa Família. Quando cheguei aqui, posso dizer que já havia uma família franciscana que me acolheu, uma família franciscana que me acolhe verdadeiramente de braços abertos. Por quê? Porque eu me encontrava de certo modo estrangeiro, em uma terra que não era a minha, com outra cultura, outros costumes, mas pude contar com a ajuda dos freis. Eles são realmente uma família e testemunham exatamente isto. Quando se tem uma família, se consegue tudo. Uma pessoa que vive numa família, seja ela com seus pais ou numa família eclesial, especialmente na vida religiosa, na vida consagrada, consegue superar tudo. Se não fosse esta família, alguém sozinho não conseguiria. Religiosa di una vita consacrata, se non ci fosse quello, uno da solo non ci arriva. Frei Sinischa, como a espiritualidade de Nazaré ajudou você na vida religiosa, na tua vida consagrada? La spiritualità di A Nazareth espiritualidade de Nazaré realmente é uma fonte, podemos dizer, inesgotável. Uma fonte onde podemos nos aproximar todos os dias. Uma fonte que muitas vezes não conseguimos perceber. Como disse anteriormente, onde estamos e o que realmente estamos fazendo. É uma fonte de luz que nos ilumina para sermos claros. per essere chiari, ma
Mas o que é a espiritualidade de Nazaré? Se olharmos para a Sagrada Família, Papa Paulo VI disse em sua visita que é uma escola. Nazaré é uma escola da família, escola do silêncio, que nos ensina estas coisas. Tão grandes são estas palavras que a Igreja as reúne dentro de algo que se chama breviário, ou seja, a oração oficial da Igreja, e a coloca como uma leitura no ofício divino. Assim, vemos a importância da homilia pronunciada aqui em Nazaré por Paulo VI. La preghiera ufficiale della Chiesa e gli mette come una lettura dell'ufficio delle letture, quindi questa omelia che pronunciò Paolo VI qua è importante. Por isso, é preciso ser família e viver numa família no cotidiano, no dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas que são diárias, nas coisas que tantas vezes nos parecem absurdas, que tantas vezes são somente um hábito. É isto que Jesus nos fez ver, com mais de 30 anos de sua vida vividos aqui, no seio da família de Nazaré, na vida cotidiana. Proprio una famiglia e una quotidianità della vita. O programa Em Casa com a Sagrada Família quer ser uma ajuda para cada família, mas também para as comunidades religiosas, os consagrados, até mesmo os nossos consagrados, para que possam viver neste espírito de Nazaré. Para isso, Frei Sinischa, você pode deixar uma mensagem para todas as famílias que estão nos vendo, que estão nos seguindo e também para os consagrados que vivem em comunidade? Eu diria, em primeiro lugar, que tudo aquilo que foi dito vale também para todos, quer seja para alguém que vive num ambiente familiar, quer seja para alguém que vive numa família religiosa, é válida para todos. Aquelas palavras que eu já disse e que se encontram sob o altar na cripta, hic era subditus illis, aqui era submisso a eles, aqui neste lugar. Isto é importante, submeter-se tantas vezes. Também contra a nossa própria vontade, podemos não ver os frutos neste momento, mas eles virão ao seu tempo. Penso que esta pode ser uma direção para todos nós, tanto para os religiosos quanto para aqueles que vivem em família. Estar submetido muitas vezes também contra a nossa própria vontade, porque os frutos virão depois. Essere sottomessi anche tante volte fuori la nostra volontà, perché i frutti ci arrivano dopo. Mas, se me disserem para separar uma coisa da outra, eu não separaria, porque apesar de serem formas de vidas diferentes, no fundo são a mesma coisa, porque uma pessoa, seja religiosa, como nós consagrados, todos somos chamados, como Jesus, para uma vida mais perfeita, ou seja, deixar sua própria família, pai, mãe e segui-lo. Jesus mesmo nos disse e sempre retornaremos ao Evangelho. Penso que não serei tão ortodoxo no modo de dizer. Basta olhar também para as nossas famílias e veremos a Sagrada Família. As duas são compostas por um pai, uma mãe e um filho. Por isso estamos falando tanto sobre isto. O que é uma família de verdade? O que devemos chamar de família? É isso, uma mãe, um pai e filhos. Isto é uma família. O mesmo podemos falar de uma comunidade religiosa. Há um pai, que é o mantenedor de uma casa, que deve cuidar daqueles que foram confiados. O mesmo podemos dizer de um superior ou uma superiora. Em nível de família, podemos chamá-los de pai, mãe e filhos. Penso que isto é muito claro para todos nós. Esta é a mensagem daqui, a mensagem deste lugar, a definição clara do que é uma família. Hoje temos tanta necessidade de definir ou não definir o que é uma família, e aqui temos o exemplo muito claro do que é ser família. Oggi, quando tanto abbiamo bisogno di definire o non definire cosa sia una famiglia, c'è l'esempio molto chiaro. Obrigado, Frei Sinischa, pela tua experiência, jovem frade, vivendo aqui em Nazaré, no lugar da Sagrada Família, como franciscano da custódia de Terra Santa. Obrigado pelo serviço que você faz aqui na Basílica da Anunciação e no Santuário da Sagrada Família. Um serviço precioso, muitas vezes escondido, que é precioso para a Igreja, para a custódia, para a comunidade que vive aqui. Agradecemos também aos nossos músicos, Frei Emiliano Jordan e Ana Paula Di Foni, que também vivem aqui em Nazaré, são a serviço da Basílica da Anunciação e do Santuário da Sagrada Família.
Frei Melano Jordan como membro, como frade e sacerdote da comunidade franciscana aqui do santuário, e Ana Paula, que é membro da comunidade Shalom, que nos ajuda aqui no santuário da Anunciação e da Sagrada Família. Eles vão cantar para a gente e nós começamos a preparar os nossos corações para a consagração à Sagrada Família de Nazaré. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que lindo! Aprendemos tantas coisas hoje na nossa escola de Nazaré. Aprendemos a amar este santuário, a conhecê-lo. E agora nós vamos continuar a nossa escola, sabendo que nessa escola você também pode participar. Nessa escola vai ser uma escola de oração. Por isso, mande o teu pedido de oração para o nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Pelo e-mail, pelo correio eletrônico, sagradafamilia@cançãonova.com. E assim nós vamos rezar por você todas as semanas. Manda as intenções de orações, as dificuldades também. E nós vamos estar com vocês, porque aqui é o lugar da Sagrada Família, é o lugar da tua família, é o teu lugar, porque aqui, aprendendo a conhecer Jesus, vamos crescer na fé e vamos também sentir-nos amados, acolhidos por Deus, que nos amou na história, nos amou na encarnação, vivendo numa família, vivendo aqui nesta casa. E nós vamos agora consagrarmos todas as famílias, rezarmos pelo sínodo, que vai ter o tema, os desafios pastorais da família no contexto da evangelização, com as mesmas palavras do Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós nós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro e dirigimos-nos a vós com confiança. Sagrada Família de Nazaré, faz também das nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração.
autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, nunca mais nas famílias se viva a experiência da violência, fechamento e divisão. Quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado, conheça depressa a consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré, o próximo sínodo dos bispos possa despertar de novo em todos a consciência da índole sagrada e inviolável da família, a sua beleza no desígnio de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi e atendei a nossa súplica. Amém. Esperamos a todos vocês, irmãos e irmãs, na nossa próxima semana, com o nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, rezando por vocês na Escola de Nazaré. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.